quando for a formação, vai ser de forma remota, porque a gente já termina agora, né, em setembro? Isso. Rapaz, é provável que a gente volte em setembro, entendeu? Então, até assim, eu prefiro não opinar sobre a de vocês, mas eu acho mais interessante, né, como a vacinação já está avançada, eu Sim. acredito que a gente consiga fazer ela presencial, mas se voltar, né, em setembro. Mas assim, a gente só tem aula até mais ou menos o meio de setembro, né? Uhum. Não, então, quem precisar dos seus certificados, essas coisas tudo, é uma situação, né? Agora, a colação de grau, o evento, é outra coisa. Isso aí, um não atrapalha o outro necessariamente, Eu entendeu? sei, mas o que eu quero saber é a colação de grau, se vai ser presencial. Então, aí a gente não sabe ainda, porque vai depender da vacinação e das voltas, entendeu? Tipo, porque se a pessoa não tiver aqui, Não, se não tiver, não atrapalha, não. Entendeu? não, né? Pronto, então tá ok, obrigada. Viu? Então, pronto, gente. Hoje a gente vai começar exatamente com as armações das vigas, como é que a gente faz esse desenho nos projetos em si. Aqui eu coloquei uma foto da armação das vigas, tá? Esse armador aqui, ele tá ponteando, né? As armações, lógico, ela não vai ficar nessa direção. Quando a gente for colocar essa armação numa viga, a gente coloca ela nessa outra posição, né? Assim, na vertical, e aí só lembrando aqui, uma coisa que a gente já viu é o seguinte, essas armações que ficam nessa direção, ó, todas essas aqui, elas são chamadas, aqui eu vou colocar uma legendazinha para vocês, de armações longitudinais. Essas armações que ficam nesse sentido aqui, tá? Deixa eu só aceitar alguém que está querendo entrar, né? Que ficam nesse sentido, aqui, ó, elas são chamadas de armações transversais. Professor, não está aparecendo a tela, não. Ah, não? Para mim aqui tá aparecendo como se estivesse se apresentando. Agora sim. Agora foi, né? Pronto. Então, é o seguinte, aqui tem uma viga. Deixa eu voltar aqui, então, porque para mim estava como se estivesse se apresentando. Isso aqui é uma viga, esse armador está ponteando essas armações aqui de concreto. Nessa viga de concreto armado. E o que eu estava mostrando para vocês era que essas armações que estão nesse sentido aqui, elas são chamadas de armações longitudinais. E as armações que estão nesse sentido aqui, ó, elas são chamadas de armações transversais, tá? Então, pronto. O que é que a gente tem que definir, tá, quando a gente vai fazer uma viga? Nós temos que definir a forma da viga para que uma viga seja executada, a gente precisa definir a forma da viga, ou seja, sua seção transversal, apoios e sua seção transversal dos apoios e comprimento e suas armações transversais e longitudinais. Então, eu vou fazer aqui para vocês tal desenho e aí vocês vão me perguntando se tiverem alguma dúvida em relação ao que eu vou dizer. É o seguinte, se eu vou fazer uma viga, imagine que eu quero fazer uma viga que olhando de frente ela tem 30 centímetros de altura e 14 centímetros de largura, tá? Essa daqui é minha viga, ó, ela tem 14 por 30. O que é que acontece? Isso aqui eu estou desenhando ela de frente. Imagine que aqui embaixo, eu vou pegar logo as seções que eu tenho aqui.
desenho para ficar mais perto aqui do desenho que eu estou fazendo. Tá? Ignora esse aqui por enquanto. Eu tenho aqui, ó, eu quero fazer uma viga de 14 por 30, só estou copiando a lei aqui. Então, o que é que acontece? Eu faço primeiro esse desenho. O que é esse desenho? É como se eu estivesse olhando essa viga aqui de frente, tá? Olhando ela de frente. Então, ela vai ter 14 por 30 aqui. E eu, olha só, essa distância que a gente chama aqui, ó, daqui para cá, ela se chama de cobrimento, tá? Isso aqui se chama de cobrimento. Esse cobrimento, ele precisa ser seguido em todas as vigas, tá? Então, eu tenho 3 centímetros de cobrimento. E para que serve o cobrimento? Esse cobrimento serve justamente para proteger essa armação em relação à superfície da viga. Então, essa camada de concreto que fica aqui, ela serve para fazer a proteção dessa ferragem contra o meio externo, para ela não oxidar, tá? E também para não ter outros ataques. Então, para isso aqui serve o cobrimento. Então, o que é que eu faço? Eu desenho aqui 14 por 30. Isso aqui é minhas armações transversais. As minhas armações transversais, elas são os estribos, né? Isso aqui é o que a gente chama de estribo. E ele precisa tanto ter esse cobrimento aqui, tá? Como ele precisa também ter esse comprimento aqui, ó, do que a gente chama de bigode, tá? Porque essa ferragem, ela precisa dessa dobra, que nesse caso a gente considerou aqui 5 centímetros. Então, como é que seria, né, feito esse desenho? Eu daria esse cobrimento aqui de 3 centímetros, tá? Ó, por exemplo. Ah, não, peraí, só um momento, gente. A fala do meu desenho tá errada. Pronto. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, esse meu cobrimento, ele vai ser de 2,5 centímetros. Porque o que é que acontece? Esse cobrimento, isso aqui é de extrema importância, ele é função de onde a sua viga está. Eu vou dar um exemplo. Imagina você está no sertão, o ar aqui é seco, né? O que a gente chama de classe de agressividade ambiental, ela é baixa. Então, o seu ferro ele pode ficar muito mais perto da superfície do que se você estiver fazendo, por exemplo, uma estação de esgoto, e essa viga é uma viga de um reservatório, e esse contato aqui no exterior seria com, por exemplo, matéria orgânica, tá? Ou então isso aqui fosse uma estrutura de uma indústria química, onde você tivesse uma agressividade muito ambiental em relação ao aço. Então, esse seu comprimento aqui, ele precisaria ser muito maior. Como é uma residência, vamos considerar aqui uma obra residencial, eu vou considerar que esse meu estribo aqui, tá? Ele precisa ficar distante 2,5 centímetros da superfície da minha viga para que a gente tenha uma proteção suficiente. Eu vou colocar aqui 2 ferros de 10,0. Quando eu digo 10,0, é essa bitola aqui do ferro, esse diâmetro dele. Nesse caso aqui, ó, é um ferro de 10,0. Então, eu vou colocar 2 ferros de 10,0 aqui embaixo. Eu estou só fazendo o desenho, tá? Estou usando referências aqui para colocar o meu desenho. Eu vou colocar um ferro de 10,0 desse lado. E outro ferro de 10,0 desse outro aqui. Depois eu vou fechar meu estribo, vocês vão entender melhor. E aqui em cima, eu vou colocar 2 ferros de 8,0. Tá? Quando eu terminar aqui o desenho, eu vou explicar para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida aí no meio do caminho, pode ir
perguntando, tá? Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Esse 10.0 e esse 8.0 que eu falei para vocês é justamente esse diâmetro aqui, ó. Tá? Esse tamanho aqui do ferro. O diâmetro dele. Esse ferro, se a gente olhar ele de frente, ele é um círculo. E o círculo ele é definido pelo seu diâmetro, tá? Então, aqui eu venho, ó, e meu estribo ele vai vir circulando esses ferrinhos aqui, ó. Eu vou aqui desenhando minha viga, tá? Pronto. Fiz isso. Aí, o que é que acontece? Preciso colocar o que a gente chama de bigode. O que é bigode? É deixa eu só pegar um bigode aqui de 5 centímetros. Eu não estou entrando no mérito dos desenhos aqui, tá? Então, os desenhos estão aí, cargo de vocês, como é que vocês vão desenhar e tudo mais. Nossa disciplina, ó. Então, isso aqui seria um bigode de 5 centímetros. E o que é o bigode? É o fechamento do meu estribo, tá? É o fechamento do meu estribo. Quando eu vou fechar esse estribo, ele vai ser um ferro único, né? Eu vou dobrando ele, eu preciso fechar ele aqui e preciso fechar ele aqui desse outro lado. Quem não tiver habituado com isso, só é falar, tá? Só vou mudar a cor aqui, para que a gente... a gente possa ver como é que essa viga ela vai sendo construída. Então, pronto. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi a minha seção transversal. Eu desenhei como é que eu vejo minha viga olhando ela de frente, tá? Então, como é que eu vejo meus estribos, como é que eu vejo minha armação transversal. Então, isso aqui se chama de seção transversal da minha viga, tá? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o desenho dela vista de lado, porque lá na obra, quando o armador for fazer, ele precisa saber como é minha viga vista de frente, mas de lado também. Então, o que é que eu faço, né? Aqui, eu já tenho minha seção transversal pronta. Posso até colocar aqui, tá? Seção transversal. Vou dizer, por exemplo, que essa viga é a V9 e a seção transversal dela é 14 por 30. O que é esse 14 por 30? Esse 14 por 30, opa. É justamente esse tamanho aqui, ó. 14 centímetros, aqui 30 centímetros, tá? Isso aqui tá até grande, né? Mas, enfim, por enquanto eu vou deixar assim. Então, pronto, minha seção transversal da viga. Então, toda viga que tem lá na minha obra, eu preciso fazer esse desenhozinho. Mas eu preciso fazer também o desenho de como é essa viga eu olhando ela de lado, tá? Então, eu vou tirar aqui somente essas medidas como referência, olha só. Imagine que ela começa aqui num pilar e ela termina em outro pilar aqui. Tá? Vou explicar para vocês já já o que é esse desenho aqui que eu estou fazendo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a vista lateral dessa viga aqui que eu tenho, tá? Que vai tomando forma. Imagine que aqui, ó, eu tenho um pilar. Isso aqui significa um corte, né? Esse pilar desce, esse pilar aqui também desce. E essa viga está apoiada sobre esses dois pilares. E aqui eu estou olhando ela de lado.
Então, o que é que acontece? Eu preciso desenhar esse ferro aqui também. Vou desenhar esse ferro aqui também. Esse ferro aqui de baixo e esse ferro aqui de cima. Eu tô pegando o meiozinho aqui do ferro, tá vendo? Tô desenhando esses ferros aqui. E o que é que acontece? Esse ferro, quando eu chegar aqui, eu preciso dar uma dobra nele, ó. Preciso dar uma dobra nele, preciso dar uma dobra nele, e vou fazer um gancho aqui de 10 centímetros. Quando eu terminar, vocês vão entender melhor. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que esses ferros aqui que eu estou olhando de lado, de frente, se eu olhar de lado, eles vão estar aqui, ó, dois em cima e dois embaixo. Mas se eu pegasse essa viga, né, claro, essa viga está deitada, mas aqui eu tenho 4 embaixo e 4 em cima. Aqui é como se eu estivesse olhando minha viga de lado. Então, eu tenho esses dois ferros aqui que eu estou vendo de frente, né, como se eu estivesse cortando aqui, olhando ela de frente, agora eu estou vendo ela de lado. Então, eu só vou pintando aqui também para ficar melhor. Aqui é o contorno da viga. Ela vai estar apoiada nesses pilares. E lembrando que sempre é o seguinte, ó, eu preciso ter essa distância aqui entre um ponto e outro igual a 2,5 centímetros, porque o meu ferro não pode ficar encostado na face lá da viga. Tem que haver essa distância aqui para ter a proteção do meu ferro, tá? Então, aqui eu tenho a proteção do ferro. Aqui, ó, eu vou ter essa ferragem, ó, vou pintar ela da cor que eu coloquei lá, olhando de lado. E aqui eu vou desenhar os estribos, ó. Os estribos são justamente... Vou começar eles aqui no centro do pilar. Aqui, no começo do pilar. E os meus estribos, eles são justamente esses ferrinhos que estão aqui fechando. Então, quando eu olho esses estribos de lado, eu vejo só uma linhazinha, né? Aqui eu vejo esse retângulo com esse bigode, mas aqui eu vejo só uma linhazinha. E eles vão ficar espaçados ao longo da viga, que eu vou colocar aqui cada 15 centímetros, ó. Então, eu vou formulando esse desenho da viga, que é como se eu estivesse olhando ela de lado, ó. Pronto. Aqui eu não coloco em cima do pilar, tá? O estribo é só ao longo da viga. Então, o que é que aconteceu? Eu desenhei, fiz o desenho, como se fosse dessa minha viga, tanto olhando ela de lado, como olhando ela de frente e mostrando as ferragens, tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa aqui que a gente fez, ou não, né? Pronto. Aí eu preciso agora começar a especificar essas ferragens, tá? Preciso agora começar a especificar essas ferragens. O que é que acontece? Eu tenho que minha viga, ela tem 2 ferros aqui em cima e tem 2 ferros aqui embaixo. Então, o que é que acontece? Isso aqui é o desenho dela, certo? Mas com esse desenho aqui, pessoal, a pessoa que vai armar a viga, ela não consegue fazer essa armação da viga somente olhando aquele desenho. Ela precisa saber quais são as ferragens que estão lá e qual é o tamanho de cada ferragem para ela fazer o corte, corte e dobra, tudo mais, né? Senão ela não consegue fazer essas ferragens, tá? Então, o que é que acontece? Como é que eu desenho essas ferragens? Essas ferragens aqui, elas vão ficar em cima. Então, eu puxo elas e coloco ela aqui em cima para dizer a especificação da ferragem, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui 2 ferros em cima e eles vão ter a bitola de 8.0, tá? Foi o que eu disse para vocês, quando eu fui desenhar aqui, eu desenhei essa bitola, ou seja, esse diâmetro com 8.0. Então, essa minha ferragem, ela tem essa bitola aqui de 8.0.
Então, quando eu for fazer a armação lá na obra, eu já sei que esses ferros aqui em cima, eles vão ser 2 unidades e o diâmetro deles vai ser um diâmetro de 8,0 milímetros. Se eu tiver dúvida, eu venho para cá e olho, ó, aqui tem 2 ferrinhos em cima, então é isso mesmo, tá? Lógico, esse ferro aqui, ele está representando o ferro que está aqui dentro. Só que se eu fosse desenhar esse 8,0 aqui dentro, ia ficar muito ruim, né? Então, a gente pega e coloca esse desenho aqui para fora. Do mesmo jeito, eu faço com esse ferro aqui de baixo, ó. Eu coloco ele e venho aqui e eu digo que tem 2 ferros de 10,0. Se aqui tivesse um ferrinho no meio, por exemplo, eu colocaria lá 3 ferros de 10, tá? Outra coisa que eu preciso colocar, esse comprimento aqui, ó, 2,95. Toda vez que eu coloco um número aqui embaixo, esse número vai ser o comprimento dessa parte aqui que eu estou colocando, 2,95. Essa parte reta aqui, ela tem 2,95 de comprimento, certo? E essa partezinha reta daqui, ela também tem um comprimento? Tem. Eu preciso colocar qual é esse comprimento aqui, eu especificar também. Qual é o comprimento dela? 10 centímetros. Então, eu preciso colocar esse valor de 10 aqui, porque quando a pessoa for armar, veja só, quando a pessoa for armar lá na obra, o que é que ela vai pegar? Ela vai pegar, ó, aqui tem 10 centímetros, coloquei a medida lá só para mostrar para vocês. Ela vai pegar 2 ferros com 8 milímetros e vai dobrar 10 centímetros aqui do lado, deixar 2,95 reto e colocar agora mais 10 centímetros desse lado daqui, tá? Então, eu faço isso aqui para todo o comprimento que eu for fazer dobra nesse ferro. A mesma coisa eu tenho que fazer para o ferro lá de baixo. Tenho que medir, né, para ver se vai dar os 2,95 mesmo. Como é que eu achei esses 2,95? Eu tenho 2,5 centímetros de comprimento desse lado e 2,5 centímetros de comprimento desse lado aqui. Então, eu faço, ó, a mesma coisa, tá? Aqui, ó, eu estou dizendo que tem 2 ferros N8, com 2 bitolas de 8, com 2,95 de comprimento reto e 2 ganchos de 10. Alguém tem alguma dúvida? Ou posso continuar aí? Tudo ok, né? Beleza. Deixa eu só responder. Pronto. O que é que acontece? Eu preciso dar uma numeração para os meus ferros para que eu saiba que ferro eu estou trabalhando. Então, quando eu estou fazendo o projeto, eu vou chamando cada ferro da numeração que eu escolhi lá para eles, porque quando eu tiver aqui no projeto, ó, por exemplo, eu boto N1. O que é N1? N1 vai ser esse tipo de ferro aqui, ó, que ele vai ser um ferro de 8, que ele vai ter 2,95 de comprimento reto e 2 ganchos de 10. Por quê? Porque quando eu tiver aqui no projeto, eu vou dizer, ó, eu quero 2 ferros N1, tudo. E quando eu estiver lá na obra, eu vou saber de qual ferro eu estou falando, entendeu? Por exemplo, eu estou lá na obra, eu mando o cara armar um ferro, eu digo, em vez de eu dizer assim, arme 2 ferros com 2,95 de comprimento reto e 2 ganchos de 10, eu digo assim, só o cara, não, eu quero 2 ferros N1 aqui. Aí ele vai lá no projeto e vai ver vai procurar qual é essa numeração N1 e vai olhar como é que esse ferro é. Então a gente não precisa ficar especificando o ferro sempre ele todo. A gente basta saber qual é a numeração dele. Então eu vou chamar esse aqui de N1 e vou chamar esse aqui de N2. Outra pessoa poderia fazer o contrário. Chamar um de N1 e outro de N2, tá? Então, pronto, a definição dos nossos ferros está quase pronta. A única coisa que falta aqui, ó, é colocar o comprimento total, que vai ser 3,15. O que é esses 3,15? É 2,95 mais 20 centímetros. Aqui, 3,15 também, tá?
Então, vamos lá. Quando o cara for lá e pegar esse meu projeto, o que é que ele vai fazer? Ele vai cortar 2 ferros com a bitola de 8.0, 2 pedaços de 315 centímetros, vai cortar 2 ferros com a bitola de 10 de 315 centímetros, aí depois vai dobrar os 2 de cima com 10 centímetros em cada ponta, depois vai dobrar os 2 de baixo 10 centímetros em cada ponta. Quando ele for armar, ele vai olhar aqui, ó, os ferros vão ficar assim, dispostos assim, e esses 2 vão ficar dispostos assim também. Por quê? Porque pode ocorrer situação que não seja tão bonitinho assim, ó. Por exemplo, aqui em cima tem 4 ferros, ó. Precisa saber como é que esses ferros vão ficar, né? Nem toda situação ela vai ficar bonitinha. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se tem outra aqui. Ó, aqui a gente tem 2 ferros maiores e um menor aqui, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer esse desenho da seção. Porque depois que ele cortar e dobrar, ele precisa saber como é que esses ferros estão lá no desenho, tá? Então, pronto. O que é que eu preciso saber agora? Qual é o detalhe que está faltando? O detalhe que está faltando é o detalhe do estribo. Então, normalmente, o que é que se faz? Copia o estribo aqui para fora e faz as dimensões dele, ó. Então, vou ver quanto é que meu estribo... Porque, veja, eu tirei o cobrimento, né? Então, quanto é que sobrou aqui de estribo? Ó? 25 e 9. Aí, o que é que eu faço? Olha só. Eu coloco aqui 29. E aqui eu coloco 25. Pronto. Eu coloco esse detalhezinho aqui. Por quê? Porque quando o armador for fazer, ele sabe que ele vai ter que dobrar, fazer 2 dobras de 9 e 2 de 25, tá? Aí, pronto, eu já sei qual é o tamanho do meu estribo, mas eu preciso saber qual é a quantidade de estribos. Então, o que é que eu faço? Ó? Meu estribo está indo de onde? Desse pilar até esse. Vou botar até aqui. Está vindo daqui, daqui até aqui. Então, como é que eu defino meus estribos? Eu passo uma linha de onde esses estribos estão vindo. Normalmente essa linha pontilhada. E coloco aqui a referência, ó. Aí eu faço bem parecido, veja só. Quantos estribos eu tenho aqui? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu vou ter 18 estribos. Eu vou chamar meus estribos de N3. A bitola deles eu vou botar de 5.0, tá? Só que aí tem uma diferença, tá? Isso aqui é o mesmo padrão. 18 é a quantidade, o N3 é a numeração e aqui é a bitola de 5.0. Eu preciso especificar qual vai ser a distância entre um e outro. Porque quando eu for armar a minha viga, o armador lá precisa saber. Então, os estribos estão a cada 15 centímetros, tá? E o tamanho dos estribos? Aí o tamanho dos estribos vai ser 9 daqui, mais 9 daqui, mais 25 daqui, mais 25 daqui, só que eu tenho que adicionar 10 centímetros ao bigode. Então, eu vou ter, ó, 9 mais 9 mais 25 mais 25 mais 10. Eu vou ter 78 centímetros de estribo. Então, eu vou colocar aqui 78. Aí, o que é que vai acontecer? Quando o armador for fazer a armação dos meus estribos, ele vai cortar 18 estribos de bitola 5.0
com o comprimento de 78. Aí ele vai vir aqui e vai dar uma dobra de 9, uma de 25. Uma de 9 e de 25. Tá? E aqui ele vai deixar esses 5 centímetros em cada lado para fazer esse bigode, tá? Então, a partir daqui, só copiar, eu tenho todo o desenho que eu preciso para fazer a minha viga, tá? Então, aqui é a seção transversal. Aqui eu vou colocar as armações. Aí eu ajeito meu desenho, tá? De novo. 14 por 30. Esse desenho só um pouquinho maior. Organizar, tá? Porque o desenho precisa estar organizado também. Aqui eu coloco a seção transversal e com essas informações eu tenho todas as informações necessárias para armar a viga. E toda viga da minha obra precisa vir com essa informação aqui no desenho estrutural, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Aí isso aqui é importante tanto para quem vai trabalhar em obra, porque precisa saber ler os projetos, quanto quem vai trabalhar fazendo projetos. Então, seria isso aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver Pilates, que é bem parecido, e fundações. E depois eu vou pedir para vocês fazerem um trabalhinho em relação a isso aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Bom, gente, então por hoje é só.